A multiplicação dos pães e peixes. João 6, versos 1 a 15. A multiplicação dos pães por Jesus é um dos milagres mais conhecidos e poderosos narrados nos evangelhos. Ele acontece quando uma grande multidão, que seguia Jesus para ouvir seus ensinamentos e buscar cura, se vê faminta no final do dia. Com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos trazidos por um menino, Jesus realiza um milagre de alimentar milhares de pessoas, mostrando seu poder divino e sua compaixão pelo povo. Esse acontecimento vai além do alimento físico, simbolizando a provisão espiritual e o convite para confiar em Jesus como o pão da vida, capaz de saciar as necessidades mais profundas da humanidade. As 2 condições que Jesus teve antes de realizar o milagre são 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Os peixinhos são descritos no diminutivo, indicando sua pequena dimensão e simplicidade. Isso ressalta o caráter humilde e aparentemente insuficiente do alimento oferecido ao início do milagre. Os 2 peixinhos simbolizam a pouca coisa que um menino trouxe, reforçando a ideia de que Jesus transforma o pouco em muito pela fé e poder divino. O pão de cevada era o alimento dos pobres e das classes humildes, mais simples e acessível do que o pão de trigo, que era mais refinado e consumido pelas classes mais ricas. Ao usar pão de cevada, o milagre de Jesus demonstra seu cuidado especial com o povo simples, e além de destacar a realidade social e econômica da época. O pão de cevada também tem raízes simbólicas na Bíblia, representando humildade, provisão divina e a comunhão do povo comum. Além do problema econômico do povo, a cevada era muito usada, pois se colhia antes da colheita do trigo. Geralmente, ambos eram plantados no outono, mas a cevada amadurecia mais rápido e era colhida no início da primavera, entre março e abril. Já o trigo amadurecia mais tarde, com sua colheita acontecendo entre maio e junho. Essa sequência era comum na Palestina antiga, onde a cevada servia como uma colheita mais precoce e acessível, enquanto o trigo era considerado um grão mais nobre, colhido após a cevada. Essa colheita antecipada da cevada favorecia tanto as pessoas quanto os animais, pois a cevada também servia para alimentar os gados, sendo misturada na palha para dar aos animais, pois a seca era comum nessa época e não havia muita opção de alimentação. A cevada é rica em fibras, por isso servia tanto para alimentar pessoas como também animais. Assim, o uso dos 2 peixinhos pequenos e dos pães de cevada não foi casual, mas aprofundou o significado do milagre, mostrando a ação transformadora de Jesus, que multiplica e sustenta além das limitações materiais e sociais. Mediante as 2 condições que Jesus tinha, que era 2 peixinhos e 5 pães. Ainda que fosse pouco, Jesus teve 2 atitudes. A primeira atitude de Jesus foi olhar para o céu e agradecer a Deus, verso 11. Isso demonstra a gratidão por Deus, que temos que ter pelo que precisamos, e não pelo que queremos. Às vezes, ficamos tão concentrados em receber o que pedimos, que acabamos nos esquecendo de que Deus deu o que precisamos. Não podemos nos esquecer de ser grato a Deus, a tudo que Ele tem dado, apesar de parecer pouco para nós, mas é o necessário para a nossa vida, como Ele fez com o azeite da viúva, que através de uma botija de azeite, Deus encheu todas as vasilhas que ela conseguiu. Para que alguém consiga administrar o muito, primeiro tem que saber administrar o pouco que tem. Ninguém chega a 10 sem ter que passar pelo 9. Deus coloca no muito aquele que é fiel no pouco. Experimente agradecer mais e pedir menos, dando valor tudo aquilo que veio da parte de Deus. Mesmo que seja pouco, mas naquele momento é o que você precisa. Mesmo que você queira algo maior, saber agradecer o que ganhou abre portas para a prosperidade. Os mínimos detalhes se transformam em momentos especiais na vida de cada um. Por isso, agradeça por sua vida, seu alimento, sua saúde, pela família que Deus te deu e até nas provas, pois as provas te transformam em alguém melhor. A segunda atitude de Jesus foi dividir o pouco que tinha.
O ato de Jesus repartir e multiplicar os poucos pães e peixes que tinha é um poderoso ensinamento bíblico sobre a importância de repartir mesmo o pouco disponível, confiando na provisão e poder de Deus. Na narrativa bíblica, Jesus distribuiu os pedaços pelos discípulos, que então os entregavam à multidão, alimentando cerca de 5.000 pessoas com sobra significativa. Mesmo um recurso pequeno, quando entregue com fé e gratidão, pode ser multiplicado por Deus para suprir grandes necessidades. Jesus valorizou os pães e peixes que tinham para alimentar muitos, mostrando que não é a quantidade que importa, mas a disposição de compartilhar com amor e confiança. Isso enfatiza a importância da generosidade e do serviço ao próximo, mesmo diante de limitações. Compartilhar o que se tem, seja pouco ou muito, com fé em Deus, pode gerar transformações maiores do que o esperado. Na história de José do Egito, o pedido foi para que ele pudesse interpretar o sonho do faraó. Ele não só interpretou, como também deu a solução para o faraó. Essa atitude de José fez com que o faraó lhe desse o cargo de governador do Egito. Isso significa que quando a gente faz mais do que foi pedido, recebemos mais do que merecemos. José fez mais do que lhe foi pedido, por isso recebeu mais do que a liberdade, recebeu o comando daquela terra em suas mãos e assim evitou que muitos morressem de fome. Jesus disse: "Se te pedirem para caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. Amem seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem." Assim, Jesus enfatiza que nosso comportamento deve transcender o que é imposto, refletindo o caráter de Deus, que é generoso e bondoso com todos, inclusive inimigos. Temos que responder às dificuldades e exigências com paciência e disposição voluntária. Demonstrar amor e solidariedade, mesmo quando não é conveniente ou obrigatório. Ir além do esperado para promover paz e reconciliação nas relações pessoais e sociais. Esse ensinamento reforça a mensagem bíblica de generosidade e serviço, que também se vê na multiplicação dos pães, onde repartir o pouco com fé e amor pode gerar grandes frutos. Se você gostou desse breve estudo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha e comenta para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E você seja notificado quando houver um novo estudo.